Creio, Senhor. Creio, Senhor. Tudo é possível. Creio, Senhor. Nada é temer. Nada temer. Nada temer. Nada temer. Tudo é possível. Tudo é possível. Nada temer. Oremos. Senhor Deus, que privilégio nós temos de estarmos aqui reunidos em torno de Tua santa e bendita palavra. Que privilégio nós temos de poder vir aqui Te adorar na beleza da Sua santidade. Que privilégio nós temos, Senhor, de viver neste tempo no qual o Senhor profetizou que abriria a palavra, revelaria a palavra através de um profeta para o cumprimento de Mateus 17:11. Elias virá e restaurará todas as coisas. E já estamos no tempo da restauração. Estamos no tempo do fim, Senhor. Guerras estão acontecendo, mas isso é o princípio das dores. Mas quando este evangelho do reino for pregado para todas as gentes, diz a Tua palavra, então virá o fim. Senhor, estamos aqui ainda, esperando uma vez mais a Tua orientação. Teu povo se deslocou até este local para ser alimentado pelo Senhor, orientado pelo Senhor. Então, Pai, nos orienta nesta noite, nos alimenta com o pão da vida e nos ajude uma vez mais, Senhor. Dá-nos um pregador ungido e uma audiência ungida, Senhor. Que o enfermo saia daqui curado, que o fraco saia daqui fortalecido, que o desanimado saia animado, que o inimigo seja envergonhado e que Teu nome seja glorificado. É nossa oração que fazemos ao Senhor, no nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Que Deus abençoe a cada irmão. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Salmos, Salmo 89. Muitos irmãos estão viajando, para Passo Fundo, inclusive o pastor. Cremos que Deus dará uma boa viagem aos nossos irmãos, Nessas estradas nós temos que orar sempre pelos nossos irmãos, porque existe muito motorista imprudente, motorista drogado, bêbado, mas a Bíblia fala que Deus envia o seu anjo, O anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que temem ao Senhor. E a oração protege os nossos irmãos, Salmo 89, todos acharam? A partir do verso 20 até o verso 35. Achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Com ele a minha mão ficará firme, e o meu braço o fortalecerá. O inimigo não o importunará. Você pode se colocar aqui no lugar de Davi também. Nem o filho da perversidade o afligirá. Eu derrubarei os seus inimigos perante a sua face, e ferirei os que o aborrecem. E a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder.
e porei a sua mão no mar e a sua direita nos rios. Ele me invocará dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus, a rocha da minha salvação. Também por isso lhe darei o lugar de primogênito. Falo-ei mais elevado do que os reis da terra. A minha benignidade lhe guardarei para sempre, e o meu conserto lhe será firme. E conservarei para sempre a sua descendência, e o seu trono como os dias do céu. Se os seus filhos deixarem a minha lei, e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei com vara a sua transgressão e a sua iniquidade com açoite, mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade, não quebrarei o meu conserto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei por minha santidade que não mentirei a Davi. Amém, amados? Podem se assentar, queridos. Que Deus nos ajude para que possamos transmitir o recado de Deus. Vamos falar um pouco sobre Davi, um escolhido de Deus. Certos personagens que estão na Bíblia, você pode se identificar com ele. Davi é um dos personagens da Bíblia que nós nos identificamos com ele, apesar dele ser também a figura de Cristo, mas ele representa muito bem o eleito, porque uma das coisas que Deus faz com o eleito é chamar ele. Jesus disse: vocês não me escolheram, eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça. Então é Deus, ele te chama e você tem que aceitar o chamado de Deus. Tem que dizer: eis-me aqui, Senhor, porque o profeta pregou a mensagem escolhendo uma noiva e ele disse que servir a Cristo é uma escolha que eu faço, que você faz. E já faz algum tempo que eu escolhi servir a Deus, que você escolheu servir a Deus, e acredito que nenhum de vocês estão arrependidos. Todos estão felizes de servir a Deus. Porque no mundo espiritual, você só tem dois caminhos: ou seguir a Deus, ou seguir a Satanás. Ou servir a Deus, ou servir ao mundo. Mas graças a Deus que nós escolhemos o caminho estreito. Ele é o caminho estreito, é o caminho apertado, mas esse caminho nos conduz até a Nova Jerusalém. Esse caminho nos leva até a vida eterna. Quando Deus chamou a Davi, Davi era apenas um simples pastor de ovelha. Abra sua Bíblia em Crônicas dos reis de Israel. Capítulo 17, o verso 7 e até o verso 8. Agora, pois, assim dirás a meu servo, a Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tirei do curral, de detrás das ovelhas, para que fosses chefes do meu povo Israel. E estive contigo por toda parte, por onde foste. E de diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz o nome como o nome dos grandes que estão na terra. Você reparou que a Bíblia fala que Deus estava com Davi por onde quer que Davi andava? Assim acontece também com o eleito. Assim acontece comigo, assim acontece com você. Na sua infância, você podia ter morrido. Eu podia ter morrido. Mas existia um ser cuidando da minha vida e cuidando da tua vida.
Porque a Bíblia fala que os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. Deus sabia que você ia cuidar dessa palavra. Deus sabia que você ia defender essa palavra. Deus sabia que você ia crer nessa palavra. Por isso Ele te guardou desde o ventre da sua mãe. Amém, amados? Com Davi, ele era apenas um pastor que estava cuidando de ovelha. Mas Deus fez dele um rei para Israel. Amém, amados? Deus escolheu Davi porque Davi não era medroso. O profeta disse que Deus não chama medroso. Deus só chama homens e mulheres que têm coragem. Foi por isso que Deus levantou os valentes de Davi. Eles não tinham medo de nada. E os escolhidos de Deus também, eles não têm medo de nada. Aliás, o medo é a ausência da fé. Quem tem medo não tem fé. Quem tem dúvida não tem fé. Por isso que você vive pela fé. Por isso que nós vivemos pela fé. O justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas nós não somos daqueles que recuam para a perdição. Nós somos aqueles que creem para a conservação da alma. Você crê? Todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Amém, amados? Abra sua Bíblia no Salmo 113. Louvado seja Deus. Salmo 113, do verso 1 ao 8. Louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre, desde o nascimento do sol até o acaso. Seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para quê? Para o fazer assentar com os príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Então Deus pega o homem lá do monturo, lá do lixo, e coloca ele para se assentar no meio dos príncipes. O diabo não. O diabo ele vem para roubar, para matar, para destruir e para jogar o homem ou a mulher no lixo, na lama, nas drogas, na bebida, nas coisas do mundo. Mas Deus não, Ele ergue o necessitado. Esse é o trabalho de Deus. O trabalho de Deus é construir a vida do ser humano. O diabo ele destrói, mas Deus é aquele que constrói. O diabo ele deforma a vida de um homem, ele deforma a vida de uma mulher, mas Deus forma a vida de um homem, forma a vida de uma mulher, molda o caráter de um homem, molda o caráter de uma mulher através da sua palavra. Aleluia! E não pense que é uma coisa fácil moldar o caráter de uma pessoa, moldar a personalidade de uma pessoa, porque, para começar, a Bíblia diz que todos nós nascemos em pecado. Davi disse no Salmo 51, eu nasci em pecado e em pecado me concebeu a minha mãe. Uma criança, quando nasce, ela já nasce com o espírito da velha natureza, e o profeta disse que ela precisa nascer de novo. Claro que chega uma idade, né, quando eles entendem. Quando é criança, eles não entendem muita coisa. Mas mesmo criança, eles podem mentir. Eles podem roubar. Eles podem fazer coisas que você nem imagina. Quando criança, por causa de um espírito que acompanha. Por isso Jesus disse que é necessário nascer de novo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas passadas, ficam para trás.
eis que tudo se fez novo. Amém? Então, Deus ele escolheu Davi porque Davi não era medroso. Eu li essa escritura aqui, mas eu queria ler. Na verdade, era 1 Samuel, capítulo 17, para você ver uma coisa aqui. Estou falando de Davi, um escolhido de Deus. 1 Samuel 17, do 32 ao 37, fala assim, ó. Quando Davi se dispõe a lutar com o gigante, ele se apresentou ao rei Saul e disse assim, e Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, por causa do gigante que estava ameaçando Israel. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saí após ele e feri e livrei da sua boca. Aleluia! E levantando-se ele contra mim, lancei mão da barba e o feri e o matei. Assim feriu o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso, filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E você sabe da história. Primeiro, Deus, ele prepara o seu guerreiro, né? Primeira experiência de Davi foi com um urso, né? Ele matou um urso e logo depois ele matou um leão e depois apareceu um grande desafio para ele, um gigante. Você percebe que o primeiro era animal, o segundo era animal, o terceiro desafio era um homem gigante, né? Então você luta contra o diabo primeiro, né? Contra seus demônios, contra os cães do inferno, mas depois você tem que lutar contra você mesmo. E esse gigante aqui, ó, esse gigante aí, ó, você tem que vencer ele todo santo dia. Senão ele te vence. Experimenta ficar sem ler a Bíblia. Experimenta ficar sem orar. Experimenta ficar sem orar na madrugada quando Deus te levanta na madrugada para orar. Porque a Bíblia fala, os que de madrugada me buscam, me acharão. É a Bíblia que fala, mas Deus te chama muitas vezes e você diz, mas essa cama está tão boa, eu vou voltar a dormir. Mas Deus está te chamando. Ele está te chamando porque o diabo está armando alguma coisa contra a tua vida, contra a tua família. Mas quando você ora, você desfaz as obras do diabo. Já contei e não canso de contar. Que quando eu me converti, eu morava dentro da igreja, irmão Juarez. Dormia assim no púlpito. Não tinha família, não tinha ninguém por mim na terra, né? Mas tinha alguém por mim no céu. E toda 3 da manhã, alguém vinha e tocava assim do meu lado. E eu me despertava e já estava na igreja mesmo, dobrava os joelhos e orava. E certa vez, um homem bem negro assim, todo de branco, passou na frente da igreja e estava eu e mais uns 5 irmãos. E ele disse, quando é que vocês vão embora, hein? Aí o irmão, tinha um lá que não era muito convertido, né? Disse, os incomodados que se mudem. Aí ele falou, vou me mudar mesmo, porque não consigo mais fazer os meus trabalhos. Digo, trabalho? E a gente resolveu seguir ele, né? Para ver onde era esse trabalho que ele fazia. Na outra rua, ele tinha um centro de macumba.
onde ele fazia a macumba dele lá, a feitiçaria dele lá. Mas você recorda que quando Balaão abria a boca para amaldiçoar Israel, Deus mudava a boca de Balaão e ele abençoava. E Balaque cobrava dele e dizia: olha, eu estou te pagando para te amaldiçoar, e tu está abençoando? Que negócio é esse? Aí Balaão chegou a uma conclusão: eu não posso amaldiçoar aqueles que Deus abençoou. E ele disse para Balaque: olha, toma teu dinheiro. Para Israel, está em Números isso, para Israel não vale encantamento, para Israel não vale feitiçaria, para Israel não vale armadilha de Satanás, para os filhos de Deus é a mesma coisa. Pode o diabo fazer o que ele quiser, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. É porque você não vê, mas todo dia tem diabo aí querendo acabar com a minha vida, querendo acabar com a tua vida. No mundo espiritual, no mundo microscópio, existe vírus, existe bactérias, existe doença, existe todo tipo de demônio. Fora depressão, isso, aquilo, medo, tanta coisa, angústia. Mas eu e você estamos livres de todos esses demônios. Sabe por quê? Porque existe um Deus poderoso. Este reino aqui, ainda é o reino de Satanás. O mundo jaz do maligno. Mas você recorda que Babilônia caiu porque era um reino feito por homens. Caiu Babilônia. Babilônia caiu. Aí quem foi que substituiu Babilônia? Qual foi o outro reino que dominou Babilônia? Os medo-persas. Vieram e dominaram Babilônia. Mas o medo-persa caiu também, porque era reino dos homens. Caiu Babilônia, caiu o medo-persa, caiu o reino grego, caiu a Roma imperial. E a Roma papal também vai cair, porque está vindo um reino aí que não pode ser abalado. Sabe onde está esse reino? Está dentro de mim, está dentro de você. Sabe o que você venceu? Você venceu a morte. Foi por isso que Paulo disse: ó morte, onde está o teu aguilhão? Onde está o teu ferrão? Porque a morte ferrou Jesus lá no Calvário. E quando Jesus morreu, ele bradou: está consumado. Eu venci a morte, o inferno. E a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. A lei terminava ali, e a graça, a misericórdia chegava para a minha vida, para a tua vida. Então é motivo de alegria. Então é motivo de você agradecer a Deus todo dia. Senhor, obrigado por o Senhor ter me escolhido. Porque o que é do diabo, o diabo vai levar. E está levando. Através das drogas. Através de tanta coisa que o mundo oferece. Mas o que é de Deus, não. Os escolhidos de Deus, o diabo não toca. Mas Davi não era um homem grande? Não era um homem forte? Não. Davi era um pequeno homem. A Bíblia até diz que ele era de gentil aspecto. Os irmãos dele foram para a guerra porque eram grandes homens. E ele não foi para a guerra porque ele era pequeno. E eu e você somos pequenos. Existe só um grande aqui no nosso meio. O nome dele é Senhor Jesus, o varão de guerra. Davi não era nada. Você não é nada, eu não sou nada, mas ele em mim, ele em você, você consegue dar até numa tropa.
Disse Davi: com meu Deus eu enfrento até um exército. E você não sabe, mas todo dia você enfrenta um exército de demônio aí fora. Mas Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! Louvado seja Deus. Quem tem o Espírito de Deus não tem medo de nada. Você concorda comigo? Diga amém. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo. Louvado seja Deus. Aleluia. 2 Timóteo 1:7. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor. Tem alguma Bíblia aí que fala medo? Tem? Tem Bíblia que fala medo. Temor é medo, né? Porque Deus não nos deu o espírito de temor. Mas qual foi o espírito, irmão Timóteo, que Ele nos deu? Ele nos deu o espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Aleluia. Você pode dizer amém para a palavra? Amém. O espírito que estava em Davi era capaz de vencer um exército. Aleluia. O espírito que está em mim e você é capaz de vencer um exército. Você sabia disso? Aleluia. Olha só o Salmo 27. Do verso 1 ao 3, o que fala a Bíblia? Aleluia! Glória a Deus! O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. Diga comigo: o Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. O diabo tropeça e cai. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Você recorda que Eliseu estava com Geazi ali, dormindo, né? Acampado ali, e de repente Geazi se levantou de manhã cedo e viu um monte cercado de cavalos e exércitos ali que vieram da Síria. E ele ficou apavorado, com medo, e foi falar para Eliseu: olha, tem um exército aí nos cercando. O que vamos fazer? O que foi que Eliseu fez? Só fez uma oração e disse: Senhor, abra os olhos do meu servo, para que ele veja que os que estão conosco são mais do que o exército do rei da Síria. Não foi assim? E quando Deus abriu os olhos de Geazi, tinha mais cavalos e cavaleiros celestiais do que o exército do rei da Síria. Então aquele que está comigo, aquele que está com você, ele envia certos anjos com certas habilidades que você nem sabia que tinha esse anjo ao teu favor. A Bíblia fala que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Esse é o teu anjo. Esse é o meu anjo que me guarda desde o meu nascimento. Esse é o teu anjo. Tá, mas e se o diabo vier contra mim? Lá no Velho Testamento existiu um anjo que ele matou
185 mil assírios numa noite. Se o diabo vier contra mim e vier contra você, ele pode mandar esse anjo contra o diabo. Quando que começou a batalha começou no céu, diz a Bíblia. Miguel, lutando, um anjo de frente ali, lutando as batalhas celestiais. Ele venceu Satanás. Aonde? Nos lugares celestiais. E o profeta diz que aqueles que estavam do lado de Miguel também venceram nos lugares celestiais. Qual foi a pergunta que Deus fez a Jó? Aonde estavas tu? Onde você estava? Antes de eu vir para a era de Laodiceia, antes de você nascer, antes de existirmos, aonde estávamos? Eu estava em Deus, você estava em Deus. Aleluia! Deus fez essa pergunta para Jó: aonde tu estava? Quando todas as estrelas juntas cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Sabe por que você canta aqui? Porque você já cantava lá atrás. Sabe por que você adora aqui? Porque você já adorava lá atrás. E aqui na terra você está só de passagem. Eu estou só de passagem. Eu vim de Deus e vou voltar para Deus. Você veio de Deus e vai voltar para Deus. O inferno, ele foi feito para o diabo e seus anjos. Mas o céu foi feito para mim, foi feito para você. A nova Jerusalém, ela já está pronta, diz o profeta. Os anjos, eles olham extasiados, tão bonito que é. Eu creio que eu estou pregando para aqueles que vão entrar na nova Jerusalém. A tua fé diz isso, sim ou não? Sim. Nós vamos chegar, porque Deus nunca perde para o diabo. Quando Deus chama um homem, ele vai aperfeiçoando aquele homem. Ele vai moldando. O profeta disse que Deus, ele é o grande diamante, correto? A pedra mais dura, preciosa que existe chama-se diamante. E para lapidar outro diamante, só com outro diamante. Deus é o grande diamante. Seus filhos são pequenos diamantes. Só que quando você vem do mundo, você vem bruto. Você vem cheio de maus hábitos. Eu venho cheio de maus costumes. Às vezes vem cheio até de religiosidade. Mas quando você conhece essa mensagem, o grande Deus, o poderoso, ele começa a te lapidar, cada culto. Aí vai tirando tudo que não agrada. Mas e aquelas coisas que você ainda não conseguiu vencer? Não se preocupe. Ele vai vencer por você. Ele vai vencer por você e em você. Quando você vê, aquilo que te perturbava não te perturba mais. Aquele temperamento que você não conseguia controlar, agora Ele controla. Por isso você tem que vir para a igreja para ouvir. A fé vem pelo ouvir e ouvir. E sabe por que você tem que ouvir a palavra? Porque em Hebreus 4:12 diz assim: a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é viva e o que mais? E eficaz. E mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. E aonde a palavra vai? Ela penetra até a divisão da alma. O médico consegue ir até esse lugar? O melhor médico do mundo consegue ir na divisão da alma? O melhor médico do mundo consegue ir até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas? Não. Ele não consegue, mas a palavra consegue.
Porque você está ouvindo, aquele que cura, ele não é só um médico daqui da terra. Ele é o médico dos médicos. Que pode curar, mas que também pode fazer um milagre. Lá no ventre da sua mãe, Davi disse, foi lá no ventre da minha mãe que o Senhor me tecia. Um coração, ele tem milhões de células, bilhões de células. Você estava lá no ventre lá da tua mãe e Deus estava fazendo o teu coração para ele. Estava fazendo o teu cérebro. Estava fazendo os teus olhos. Estava te fazendo ali. Olha, eu penso que Davi, ele tinha a revelação dessas coisas. Quando ele citou o Salmo 103, ele disse assim, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Quando você olha para você e você vê em você um homem saudável, uma mulher saudável, tanto no corpo, como no espírito, como na alma, então é hora de dizer, bendize a minha alma ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Todos os dias, os escolhidos lutam contra exércitos. Você crê assim ou não? A Bíblia fala lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 16, que a nossa luta não é contra a carne, contra pessoas. A nossa luta é contra os principados. Principados são demônios. Nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade que estão aonde? Nos lugares celestiais. Quanto tempo Davi orou lá na Babilônia? Querendo uma resposta de Deus, ele orou 21 dias. Depois de 21 dias ele chegou até a desfalecer. E aí o anjo veio e disse para ele, ó servo amado, desde o primeiro dia que tu começou a orar, Deus já ouviu a tua oração. Mas o príncipe da Pérsia, existia um demônio ali, um principado, veio para fazer oposição, por isso você não deve parar de orar. Você está pedindo algo para Deus, você está querendo algo de Deus, então comece a orar para romper os principados, potestades, hostes espirituais, até que o sol nasça. Porque o diabo, ele lança nuvens escuras, né? Só que o profeta disse que nuvens escuras não são sinais de desaprovação. Deus pode mandar o vento dele e mandar embora aquele vento. Aquele vento do medo, da dúvida, de tudo aquilo que te atrapalha, que me atrapalha. Então, todos os dias, os escolhidos lutam contra exército. No Salmo 91, a Bíblia fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio. Vamos ler o Salmo 91? Ele se cumpre nesse dia para nós. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade, a palavra, a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio,
O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque a seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Então, você sai para o trabalho, o anjo sai atrás de você. Você volta para casa, o anjo volta. Você vai descansar, o anjo acampa lá ao teu redor. Quando o pitbull te ataca, o anjo está ali para te guardar. Quando algo acontece terrível, sempre no mundo espiritual está acontecendo uma movimentação que eu não vejo, que você não vê, mas Deus está nos guardando. Por onde Davi andava, Deus estava com Davi. Você pode pensar, não, Davi venceu muitas batalhas, ele tinha um grande exército. Ele só podia vencer porque Deus era com ele. O homem só pode vencer se Deus for com ele. Se Deus não for comigo, não for com você, você perde as batalhas. Mas se Ele for comigo e for com você, você ganha todas as batalhas. Quer ver uma coisa? Aqui em Crônicas dos Reis fala assim, ó. Louvado seja Deus. Amém. Crônicas 11, 9. E ia Davi cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Ele só vencia porque o Senhor dos exércitos estava com ele. O profeta não fala que quando um embaixador vai para uma nação, toda aquela nação se responsabiliza por ele? Amém? E aqui na terra o profeta disse que se você é um embaixador de Deus, desta mensagem, todo o céu se responsabiliza por você. Então você é mais importante para Deus do que o presidente desta nação. Você não tem um filho? Quantos tem filho aqui? Qual é a importância que você tem? Qual é a importância do teu filho para você? Toda. Você vive para o teu filho. Você trabalha para o teu filho, você ora pelo teu filho, e Deus faz a mesma coisa. Ah, mas eu vou viver na era de Laodiceia, e na era de Laodiceia vou ter muitas lutas, muitos problemas, muitas dificuldades. Sim. Você sabia que Jesus orou por você? São João 17, 9. Eu rogo por eles. Você é esse que Jesus está falando? Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Você é de Jesus? Deles a tua palavra, e o mundo os aborreceu. Porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, quando você vem ouvir a palavra, você está sendo santificado. Porque o mundo, ele está contaminado. Mas Deus enviou um profeta para nós, com uma mensagem de restauração, mas uma mensagem que também santifica a vida do homem, santifica a vida da mulher, que nos posiciona no corpo de Cristo, que nos posiciona no corpo da igreja e que nos batiza com o Espírito Santo. Aleluia! O sobrenatural acompanhava a vida de Davi. Numa ocasião, Absalão
em 2 Samuel 18, houve uma batalha entre Davi e seu filho Absalão. Absalão quis dividir o reino de Davi. E Davi, como não queria brigar com seu filho, porque eleito não persegue eleito. Eleito ora pelos outros. Ora até por aqueles que perseguem ele. E Davi, não quis brigar com Absalão. O que ele fez? Se retirou. Mas a batalha houve. E naquela ocasião, eles estavam lutando ali, e diz a Bíblia que o bosque consumiu os homens. De alguma forma ali eles se perderam ali na batalha, e a árvore entrou, matou gente ali, galho de árvore entrou, e a Bíblia diz que a floresta consumiu mais homens do que eles estando numa batalha. Quer dizer o quê? Que até a natureza está a favor dos escolhidos de Deus. Quando Josué estava na batalha, e ele precisava de sol, e o sol estava se acabando, o que foi que ele disse? Sol, se detém no vale de Ajalon, aleluia. E a Bíblia diz que o sol parou. O profeta prega a mensagem paradoxo, e ele disse que pela ciência o sol não pode parar, porque se o sol parar, vai acontecer um monte de problema no mundo. Mas a Bíblia diz que o sol parou. Porque um filho de Deus disse: sol, te detém no vale de Ajalon. E você pode falar também a palavra, e Deus vai sustentar a tua palavra. Quando Josué estava enfrentando também um exército que estava nas montanhas, como é que ele ia enfrentar aquele exército se os homens eram grandes e ainda estavam lá em cima jogando pedra? Como é para subir agora? Eles eram grandes e ainda jogavam pedra de lá da montanha. Mas a Bíblia diz que as pedras vieram do céu sobre a Zeca, aonde estava aquele exército lá no monte. Davi precisava vencer, Josué precisava vencer, e como ele não conseguia jogar de baixo para cima, Deus jogou do céu em cima do inimigo. E quando o diabo pensa que me pegou ou te pegou, Deus joga uma pedra na cabeça do diabo, como Davi jogou uma pedra na cabeça de Golias. Deus faz o impossível. Quem me acompanha, quem te acompanha não é uma religião. Quem te acompanha é o sobrenatural. Quem te acompanha é a coluna de fogo, meu irmão. Não foi a coluna de fogo que se repartiu lá no Pentecoste, pousou sobre cada um deles. A coluna de fogo se repartiu. O profeta disse que a igreja final, ela tem que ser igual àquela que começou lá no Pentecoste. Eu estou preparando uma mensagem para pregar sobre o Pentecoste. Essa nova que chegou é a penúltima, eu acho. O mover ou entrando no Espírito. Como é o título? Entrando, né? E o profeta disse nessa mensagem que a igreja subirá. A igreja que subirá é aquela que estará em Pentecoste. A igreja que subirá é aquela que está em fogo. A igreja que subirá é aquela que está avivada. A igreja que subirá é aquela que está em comunhão com Deus. Porque Pentecoste não é só uma experiência com Deus, tem mais coisas. E se Deus me ajudar, eu quero falar um dia sobre isso. Então, meus amados, Davi sabia reconhecer a presença de Deus em sua vida. Porque às vezes você pode querer fugir da presença de Deus. Lá no Salmo 139, Davi disse: para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, tu estás ali. Se fizer no inferno a minha cama, tu estás ali também. Aí ele diz: sonda-me, ó Deus,
conhece os meus caminhos. Vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Você não quer dizer para Deus nessa noite: Senhor, me sonda. Vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. A sonda é a palavra que vai lá dentro do teu coração. É a palavra que vai aonde o pastor não vai, aonde o evangelista não vai, aonde ninguém vai, a palavra vai lá. Só que a palavra só vai se você disser: sonda-me, ó Deus. Se você pegar a sua Bíblia aí, ó, colocar no peito e dizer: sonda-me, ó Pai. Conhece os meus caminhos, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Fazer como Davi disse: Senhor, me sonda. E a palavra, ela vai te sondar. E se você abrir o coração para a palavra, ela vai tirar de você tudo que não agrada a Deus. Ela vai tirar de você tudo que não agrada a Deus, mas também ela vai colocar em você tudo que agrada a Deus. Se você abrir o coração. Porque esse livro aqui, ó, ele tem a resposta para tudo. Tem coisa que Deus não vai te responder. Porque você, no céu, eu penso que não vai ser uma coisa monótona, né? A gente vai chegar lá, vamos tomar chimarrão, ficar olhando um para a cara do outro. Não. Em Deuteronômio diz assim: as coisas reveladas pertencem a quem? As coisas reveladas, que é Deuteronômio 29. As coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. As ocultas pertencem a Deus. O que são as ocultas? Aquela pergunta que você faz para o pastor, para mim, para alguém, e nunca você está satisfeito. Mas por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Por que eu fui morar em tal lugar? Por que eu conheci o fulano? Por que eu estou em Balneário? Ele tem a resposta para você. Ele disse que quando nós chegarmos lá, ó, nós vamos chegar pulando como Viseu, mas também nós vamos chorar. E a Bíblia diz que Ele vai nos dar um abraço bem gostoso e vai enxugar todas as nossas lágrimas. Ele vai dizer para mim e para você: acabou a depressão, acabou a tristeza, acabou a falta de dinheiro, acabou a angústia, acabou aquela dúvida: será que vou subir? Será que não vou? Você vai sim, meu irmão, e esse dia está bem perto. O dia da nossa redenção está bem perto. Deus, Ele está preparando a sua noiva para subir no arrebatamento. Você não vê o que Deus está fazendo com os jovens? Você não vê o que Deus está fazendo na vida dos casais? Você não vê o que Deus está fazendo com o mundo? Ele está fazendo, Ele está trabalhando. Só que também Ele está no controle de tudo. Está no controle da minha vida, está no controle da tua vida, você só tem que descansar nele. Nem te preocupa, porque não adianta se preocupar. Tem que descansar em Deus. Lançando sobre Ele, diga para mim, diga assim, ó, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Tem ou não tem? Tem cuidado sim, irmão. Tem gente passando fome ainda no Brasil, mas você não passa fome. Tem gente desempregada no Brasil, mas você ainda tem seu emprego. Tem gente que mora lá debaixo da ponte, mas você ainda tem a sua casa. Tem gente com a família toda destroçada, a tua família está na igreja servindo a Deus. E se tem algum fora, vai voltar em nome de Jesus. Porque Raabe teve fé por ela e ela teve pela família dela. E você, se tem fé por você, que você vai subir, você tem que ter fé também pela sua família. E não parar de orar. Nunca parar de orar. Davi, ele servia a Deus com alegria. Salmo 100, eu penso que o crente nunca deve servir a Deus com tristeza. Quem deve estar triste sempre, diariamente, é o diabo. Sabe por quê? Porque o fim dele está chegando. Mas o que está vindo para nós é coisa gloriosa.
Sabe quando você sente o cheiro de uma comida que está boa? Já sentiu, irmão Luiz? Cheiro de uma comida boa, irmão Nilton, irmão Tiago? O que você sente vontade? De que fique logo pronta para você, ó. Não é assim? E quando você ouve a palavra, você está sentindo algo do céu. Está caindo algo do céu para você. E a gente vai falando sobre Nova Jerusalém, sobre anjo, sobre corpo transformado. E você faz assim, ó. Faça assim, ó, com a sua mão, ó. Está chegando a hora. A pregação, ela vai acabar. Mas o louvor vai continuar lá no céu. Abra sua Bíblia aí no Salmo 100, para você ver uma coisa. Que você é um escolhido de Deus, então você tem que ser como Davi. Amém? Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com tristeza, amém? Servi ao Senhor com alegria. E quando eu vou me apresentar a Deus? E apresentai-vos a Ele com o canto. Por que, irmão, que eu tenho que me apresentar com o canto? Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Jesus disse que as ovelhas dele nenhuma vão se perder. E se o diabo vir e disse, não tem nada para o diabo, porque elas estão na minha mão. Eu as conheço e o diabo sempre vai perder porque elas estão na minha mão. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. Por que você tem que bendizer o Senhor? Sabe por quê? Ele dá a resposta. Porque o Senhor é bom. E eterna a sua misericórdia, e a sua verdade, ela se estende de geração a geração. Quando uma pessoa peca, quando uma pessoa comete o pecado, que diz a Bíblia, Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos da terceira até a quarta geração. Você pode pensar, não, eu vou cometer um pecado aqui e o problema é meu. Olha, você tem que olhar sua árvore genealógica. Quem foi teu avô? Quem foi teu tio? Quem foi teu pai? Quem foi tua mãe? Aí você vai ver o que foi as coisas boas que eles fizeram. As coisas boas você pega para você. Eu pego para mim. Mas as coisas ruins que eles fizeram, as coisas ruins que eles fracassaram, as coisas que o diabo deu, uma rasteira no teu avô, no teu bisavô, no teu pai, na tua mãe, você vigia, porque aquele espírito vai te cirandar. E às vezes Deus permite alguns passar por certas coisas, para que os outros vejam e não caiam no mesmo problema. Porque a Bíblia fala, Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, da terceira até a quarta geração. O profeta disse que o pecado de pai para filho pode passar da terceira até a quarta geração. Pecado. Mas e quando você está fazendo a coisa correta? Qual é a promessa? De pecado para a tua família? Não. Está aqui, ó. Vou encerrar aqui, ó. Salmo 112, 1 e 2. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Você teme ao Senhor? Então isso é para ti e para mim. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Na tua lei eu medito de dia e de noite. Tem grande prazer. Sua descendência será fraca. É assim que está na Bíblia? Sua descendência será poderosa na terra. A geração do justo será abençoada. Você está fazendo a coisa correta? Então isso vai se estender para a tua família. Vai para a tua esposa, vai para os teus filhos, vai para o teu tio, vai para a tua família e eles nem sabem. E se eles forem salvos, é porque estão pegando carona na minha bênção e na tua bênção.
O que foi que Abraão disse? Quando Ló estava em Sodoma: destruirás, Senhor, tu o ímpio com o justo? E ele foi falando, né? Deus disse: não, se tiver um justo lá, não vou destruir. Abraão começou com 50. Se tiver lá 50 numa cidade, o Senhor vai destruir o ímpio com o justo? Não, por causa daqueles 50, não. Aí ele foi abaixando, né? Se tiver 30, se tiver 15, se tiver 10, e se tiver só um, o Senhor vai destruir aquela cidade? Tem um justo lá. Deus disse: não, não vou destruir. Agora eu te pergunto, quantos justos tem aqui nessa noite? Quantos crentes dessa mensagem? Então, enquanto a gente estiver aqui, os russos não acionam lá aquele míssil lá. Mas quando a gente sair daqui, esse mundo vira o palco da grande tribulação. Mas eu e você estaremos nas bodas do Cordeiro. Isso está bem perto de acontecer. Se coloque de pé, irmãos. Irmão Jaconias, aquele hino, muito em breve nesse mundo. Qual é o número do inário? 400 e... Quem sabe? Deu uma saidinha? Quem sabe o número da... Hã? 252. Muito em breve neste mundo, minha luta vai ter fim, encerrando a carreira, a fé guardo para mim. Glória a Deus. Desde já uma coroa preparada já está. Glória a Deus. E o Senhor justo juiz a mim sei que dará, não somente a mim, não somente a mim, mas a todo aquele que vencer a coroa da vitória, a coroa da vitória, lá no céu vai receber. Quando a luta terminar e a espada eu guardar, e a espada eu guardar, vinho e pão quero tomar, vinho e pão quero tomar, lá nas bodas do Cordeiro. A peleja é intensa, mas já chega ao seu final. Glória a Deus. Quando então vou receber o meu galardão real, lutarei varonilmente, lutarei varonilmente, como um filho de Abraão, com a prudência de Davi, com a prudência de Davi e o valor de Gideão. Aleluia! Aproxima o grande dia, aproxima o grande dia. Glorioso da vitória,
quando o exército de Cristo. Aleluia! Será coroado de glória quando a luta terminar. Quando a luta terminar e a espada eu guardar. Vinho e pão quero tomar. Vinho e pão quero tomar lá nas bodas do Cordeiro. Novamente o coro. Quando a luta terminar e a espada eu guardar. Vinho e pão quero tomar. Vinho e pão quero tomar lá nas bodas do Cordeiro. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Adilson Sander de Souza pede oração por sua família. Luísa Fernanda pede oração por ela e seu esposo e família. Mari pede oração por sua família. Oração por Tiago, que está na UTI, acidente de moto. Irmãos, levante a mão para cá. O nosso Deus, Ele pode socorrer essas pessoas, porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Senhor Deus, a Tua palavra, ela foi pregada nesta noite, e a Tua palavra, ela não volta vazia. Ela tem que cumprir o propósito para que foi enviada. Senhor Jesus, aqui na minha mão, Senhor, está alguns pedidos de oração. O Adilson, Senhor, está pedindo oração pela sua família. Aqui está uma igreja orando pelo Adilson. Uma igreja que está com as mãos levantadas. Ó Deus, Tu disseste a Pedro: tudo que ligares na terra será ligado no céu. Pai, a Tua igreja ainda está aqui na terra. E nós ligamos essas pessoas contigo, Pai. Nós intercedemos por essas vidas, Pai. Porque o Senhor ouve a oração. O Senhor ouve a intercessão dos santos. Tua palavra diz que o Senhor nos fez reis e sacerdotes. Ó Deus, eu quero orar pela família do Adilson, para que o Senhor estenda a sua mão para esta família. Também pela Luísa Fernanda, que pede oração por ela e por seu esposo. Se ela está pedindo oração, Pai, é porque ela tem uma necessidade. E, ó Deus, que o Senhor vá de encontro à necessidade da nossa irmã, ajudando ela na área em que ela está em dificuldade. Envia o socorro para minha irmã, pois Tu és o socorro bem presente na hora da angústia. Olhe também para nossa irmã Mari, que está pedindo oração pela sua família. Se ela pede oração é porque ela crê no sobrenatural. Ela crê no Deus vivo. Ela crê no Deus que transforma. Ela crê no Deus que restaura as famílias. Pai, o Tiago, Senhor, está na UTI. Senhor Jesus, quando uma pessoa vai para a UTI, é algo grave. É algo, Senhor, grave. Mas a Tua igreja está aqui intercedendo, Pai, pelo Tiago, porque a Tua palavra diz que a Tua mão, ela não está encolhida, meu Deus. A Tua mão, ela está estendida para o Seu povo. Os Teus ouvidos não estão agravados. Então nós oramos juntos, Pai, pela vida do Tiago, para que o Senhor tenha misericórdia dele, para que o Senhor ajude ele, para que o Senhor tire ele daquela UTI, Pai, pois o Senhor é o Deus dos milagres. Senhor, olhe para a nossa vida aqui também.
Senhor, nos dê uma semana abençoada. Senhor, abençoa nosso pastor que está voltando de viagem. Abençoa nossos irmãos que estão retornando. Livra eles de acidentes. Livra eles dos perigos dessas estradas. Que eles tenham uma viagem abençoada e que eles possam chegar em paz. E que o Senhor nos dê também uma semana abençoada. Que o Senhor nos livre do laço do passarinheiro. Que o Senhor nos livre de toda a cilada de Satanás. Que o Senhor continue abençoando o trabalho dos meus irmãos. E continue, Senhor, abençoando os trabalhos aqui na igreja. Leva-nos em paz, Senhor, guardado debaixo da Tua potente mão. Pedimos essas bênçãos no nome precioso de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém, Jesus, amém. Deus abençoe a cada irmão, no nome de Jesus. Senhor, eu sei que é Teu esse lugar. Senhor, eu sei que é Teu este lugar. Todos querem Te adorar. Toma Tua direção e vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher. Reverência a Tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, acima o Jeconias. Teu poder, Teu povo sentirá. Que bom saber, Senhor, que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Contemplo a cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhes paz interior e razão para Te louvar. Desfaz toda tristeza e incerteza e de sabor glorifica o Teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, assim Teu poder, Teu povo sentirá. Que bom saber, Senhor, que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Reina, Senhor, neste lugar. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Teu nome, Senhor.